Paz do Senhor Jesus, mais uma vez, esse quem vos fala é o servo do Altíssimo, a honra e a glória dada ao nosso Deus. Amém? Sejam todos bem-vindos, saudando a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, 21 horas e 53 minutos. Estamos ao vivo, para o Brasil e o mundo nesse momento. Saudando aos nossos irmãos lá na cidade de Ohio, onde estão debaixo da neve, Kate e David, nesse exato momento. Aos nossos irmãos na cidade de Maputo, cidade de Tete, Chimoio, Beira, ali nas demais localidades também da África, nesse exato momento. Que Deus abençoe a vida do nosso filho Albertinho, irmã Joana, Adriano Bitoni e aos demais irmãos na fé. Amém? Sejam todos bem-vindos ao canal da Bênção. Esse quem vos fala mais uma vez é o servo do Altíssimo. O tema dessa noite é inveja, o pecado que segue e se opõe ao propósito de Deus. Amém? Alguma vez você já sofreu inveja? Você já foi invejado pelo esposo, pela esposa, pelos filhos, filha, até mesmo pelo seu patrão, por um colega de trabalho, na escola, nos estudos? Quantos já não foram invejados, que já não sofreram uma inveja? Amém? Então é nesse tema que eu quero entrar nessa noite, nesse exato momento. É o nosso último estudo desse ano, dessa terça-feira, do dia 30/12 de 2025. 21 horas e 54 minutos. Querido Deus, querido Pai, dá-nos entendimento e discernimento e revelação da Tua Palavra, segundo a Tua vontade. Que essa palavra venha arder nos corações. Não estamos atrás de dinheiro, não estamos atrás de oferta, não. Simplesmente a Tua Palavra. Que a Tua Palavra penetre nos corações. A Ti, ó Deus, invocamos o Teu nome nessa noite e que o Senhor ministre com poder e autoridade no nome de Jesus. Irmãos, hoje nós vamos falar de um pecado escandaloso, mas de um pecado silencioso, amém? Um pecado que se esconde atrás da palavra bonita, do zelo religioso e até defesa da fé. Saudando aos nossos irmãos na Argentina, nossa irmã Rosa Riquelme, meu irmão Elias, a todos os nossos irmãos aqui na América do Sul, também cidade de Alvorada, Porto Alegre, também Gravataí, Canoas, Novo Hamburgo, Esteio, Sapucaí, Dois Irmãos, Portão, Caxias do Sul, Santa Maria, demais localidades nesse momento. Amém? Então nós queremos aqui compartilhar e fazer uma análise da palavra de Deus nessa noite. Tá bom? Em Mateus 27:18, ele diz: porque sabia que por inveja haviam entregado. Jesus não foi entregue por erro, mas por inveja. Então aqui está dizendo que Jesus foi entregado por quê? Por inveja. A inveja aqui no meio religioso, ela tem nos dias de hoje ou não? Atos capítulo 13, verso 45. Os judeus viram a multidão e se encheram de inveja e passaram o quê? A blasfemar. Amém? Quando a inveja entra, a verdade incomoda. A obra de Deus é atacada, o coração se fecha. Inveja não discute ideia, ataca pessoas. Talvez nesta noite eu esteja falando para você que foi atacado no seu ministério, ou está sendo atacada no seu ministério. É por causa da inveja. Se Jesus foi invejado, o que sobra para mim e para você? Que somos invejados o tempo todo. As pessoas sentem inveja de mim e de você. Às vezes nem falamos nada, nem dizemos nada, só passamos. Eu tenho inveja da vida que essa pessoa tem. Eu tenho inveja das coisas que ela tem. Eu tenho inveja do modo que ele vive. Eu tenho inveja do modo que ele anda. Eu tenho inveja do modo como ele é. Eu tenho inveja dele, isso me incomoda. É ou não é? Todos nós somos invejados. O ciúme aqui é oposição e intromissão. Entenda isso. Atos 17:5 e Atos 17:13. Eles aqui não aceitaram o avanço do evangelho e passaram o quê? A criar tumulto, espalhar confusão, perseguir os mensageiros. Amém? O invejoso aqui, o invejoso não suporta ver Deus agir fora do seu controle. Esse é o problema do invejoso. Quantos invejosos já destruíram vida de homem de Deus, de mulher de Deus, por fofoca, por mentira, dentro da igreja?
abre aspas, fecha aspas, que se dizem ser de Deus e não são, são enviados do diabo dentro da igreja. Você consegue entender isso? A inveja contra a liderança e o chamado. Talvez eu esteja falando para um pastor, para um bispo, para um apóstolo, para uma obreira, para uma obreira. Atos capítulo 22, verso 22. Quando Paulo fala do chamado aos gentios, surge a revolta. 1 Coríntios 2, verso 1. A inveja que rejeita. Autoridade espiritual, liderança levantada por Deus. Homens escolhidos como mensageiro. As pessoas vão se levantar quando você é levantado por Deus. As lutas, as guerras, tudo vai vir contra você. Quando nós falamos de um fanatismo, tumulto, incredulidade, Atos capítulo 28 e Atos 21, 34, quando falta discernimento, a multidão grita, a razão desaparece, a fé vira fanatismo. Onde há inveja, há confusão. É ou não é? Tem igrejas no dia de hoje que o molde dela parece mais um circo. Parece mais um hospício. Porque há confusão. Há fofoqueiro, há mentiroso. A maioria das igrejas tem disso. Fazendo fofoca do pastor, fazendo fofoca do apóstolo, fazendo fofoca do bispo. Se você então abrir Facebook, se você abrir TikTok, se você abrir YouTube, então, que é o pior de todos, lá só tem fofoqueiro que trabalha a favor do diabo, que faz o papel do diabo de acusador. Ao invés dele levar o evangelho e não se preocupar com os ministérios dos outros e cuidar da vida dele, ele cuida da vida dos outros. YouTube é um canal de duas vias, amém? Pode ver que lá tem um monte de gente que diz ser de Deus, fica falando da vida alheia dos outros. Amém? Em Atos, capítulo 18, verso 6, Paulo diz, sobre vós seja o vosso sangue. Rejeitar a verdade não é neutro. Cada pessoa é responsável pela sua resposta a Deus. Eu e você temos que prestar conta de nós mesmos. Eu e você temos que prestar conta diante de Deus. Amém? A disciplina e ordem na igreja, Tito capítulo 3, verso 10, 1 Timóteo capítulo 1, 20, disciplina é castigo, é proteção do corpo de Cristo. Amém? Mas a nossa conclusão nesse momento, em 1 Coríntios 16, 9, onde Deus abre porta, surge adversário, mas inveja nunca vai parar o propósito de Deus. Entenda isso. Entenda, meu irmão. Agora não é momento de apontar dedo, é momento de examinar o coração, se existe inveja, ciúme, resistência, malícia escondida. Hoje é dia de confissão e cura. Oração final que você deve fazer aí no seu quarto, nesse momento. Faça uma oração final depois desse mini estudo, dessa mini pregação. Faça isso. Amém? Quando a gente fala do pecado que segue e se opõe ao propósito de Deus, porque sabia que por inveja o havia entregado. O que é inveja? Comparação, ciúme, malícia, resistência à verdade, Provérbios 14, 30, inveja no meio religioso, Atos 13, 45, multidão, blasfêmia, oposição à verdade, ciúme, intromissão, Atos 17, 5, Atos 17, 13, tumulto, confusão e perseguição. Inveja contra o chamado, Atos 22, verso 22. 1 Coríntios 2, verso 1, liderança rejeitada e autoridade o quê? Sendo questionada. Mas quando falamos de fanatismo e tumulto, Atos 19, 28, Atos 21, 34. Onde falta discernimento, sobra o quê? Confusão. A responsabilidade espiritual, Atos 18, 6, cada um responde pela verdade que rejeita. Amém? Quando falamos de disciplina na igreja, Tito 3, verso 10, 1 Timóteo 1, 20, disciplina que é o cuidado na rejeição. Quando falamos de uma lição espiritual, inveja divide, humildade restaura. Deus honra quem tem o coração limpo. Amém? Quando falamos de reflexão, tenho celebrado o crescimento dos outros?
tenho resistido a algo que vem de Deus? Meu zelo e amor ou inveja? O Salmo 139, verso 23, Senhor, som do meu coração. Confissão gera cura, arrependimento restaura. Amém? Louvado seja o nosso Deus, a honra e a glória dada a Ele nessa noite. Que o Espírito Santo continue falando forte em vossos corações, dando entendimento e discernimento. Peço perdão e desculpa se falei algo que Ele feriu. Que Deus abençoe a tua vida nessa noite, o teu lar, a sua família, no nome de Jesus. Não estamos aqui para acusar e nem difamar e nem caluniar. Amém? Deus abençoe teu lar, meu irmão, minha irmã, nessa noite. Que todos fiquem na doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 22 horas e 4 minutos nesse exato momento. Daqui eu me despeço. Uma excelente feriadão a todos que irão tirar. Que Deus abençoe a vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs hoje e sempre. No nome de Jesus. Saúdo a todos com a doce paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Uma boa noite e que Deus os abençoe mais uma vez no nome de Jesus. Tá bom?